Eu costumo dizer que eu não sei quem é esse Murphy aí, em quem foi baseada a tal da lei de Murphy, até tô pra pesquisar sobre isso, mas com certeza ele não gosta de mim, cara, porque parece que tudo conspira contra mim. Então eu já vou pedir desculpa de cara se vocês ouvirem algum barulho de fundo aí, porque parece, meu, a hora que eu resolvo gravar o vídeo, o pessoal aqui de casa resolve lavar a louça, derrubar tudo na cozinha, o vizinho resolve pôr funk alto, começa a passar gente de moto na rua, o cachorro começa a latir, então eu sempre procuro tratar o áudio antes de postar, mas se vazar alguma coisa aí, já peço perdão de cara. E de cara também já queria deixar uma polêmica nesse vídeo aqui. Polêmica! Exclamação. Queria saber a opinião de vocês. Vamos lá, já entrando no assunto sobre o jogo de ontem. O que vocês pensam a respeito de poupar jogadores? Eu, coincidentemente, quando eu tava, né, um pouquinho antes de assistir, de começar a gravar aqui, eu tava assistindo o jogo do Tricas contra o Fluminense e surgiu essa enquete lá, falando a respeito. O que você prefere pro seu time? Força total, focar nas Copas e tinha uma outra opção lá que eu não lembro qual que era agora. E força total todo jogo tava ganhando disparada. É o que eu penso também, eu sempre cito esse exemplo, acabo citando o exemplo de um time aí, do Flamengo de 2019, que o Jorge Jesus fazia questão de, assim, eu não digo 100%, sabe? Tem que ter esse monitoramento de carga. Ou alguma peça que você vê que tá com possibilidade do jogador se lesionar ali, beleza, até concordo você trocar, mas fazer que nem o Dorival fez ontem, entrar com o time basicamente quase todo reserva no primeiro tempo, dando minha opinião e não querendo influenciar a opinião de vocês, que é de vocês eu quero ver nos comentários aí, eu não concordo. Mas queria ouvir de vocês, se vocês concordam, se vocês acham que precisa mesmo. Eu, na minha opinião, é um outro jogador ali. Eles fazem aquele teste, hoje em dia tem aquele teste sanguíneo, né? Que mede substância lá que eu esqueci o nome no sangue do jogador. Se ela tiver muito excessiva, é indicativo que pode sofrer uma lesão. Fugiu a palavra agora, o nome da substância, mas existe esse teste. Tirando isso, pra mim, tem que quanto mais joga junto, mais entrosa, mas como eu falei, já dei minha opinião 3 vezes, já então não quero influenciar a de vocês que de repente vai que tem alguém aí que concorda que deve poupar. Isso já traz para o assunto do jogo de ontem, né? Coringão 1, Botafogo 1. Vamos lá. Jogo, eu falei do jogo no vídeo anterior ou foi no retrasado, não lembro. Da história do copo meio cheio, meio vazio, né? A história meio que se repete nesse jogo aqui. Por quê? Quem quiser ver a história pelo copo meio vazio, Jesus amado, que primeiro tempo foi aquele. Tá certo que o Coringão, com um time, não dá nem pra chamar de misto, praticamente time reserva, tomou um amasso. Pra mim, a quantidade de chances que o Botafogo criou, que se você pega a estatística do jogo, terminou com 2 chutes no gol do Botafogo, não reflete o que foi a superioridade que o Botafogo teve no primeiro tempo. Eu acho que talvez até essa quantidade de chutes pequena foi porque depois que o Botafogo fez o gol, deu pra perceber que eles meio que tiraram o pé, não continuaram no mesma batida ali. Mas eu lembro que na narração o cara falou, eu tava assistindo pela Prime, que foi a única opção de assistir ontem, e também porque eu tava no plantão, né? Então, e assistindo o serviço é meio complicado, mas assim, você só via Botafogo no campo de ataque, não sei o que, Botafogo trabalhando a bola no campo de ataque. Foi um amasso, foi um amasso. E eu tenho a visão assim que, vendo pelo copo meio vazio, como eu comecei a falar agora há pouco, esse elenco do Corinthians, que é considerado o elenco reserva, tem jogadores ali caros, né? Não é um elenco barato, não é porque é reserva que é barato. Tem times no campeonato, vamos pegar o exemplo do Mirassol aí. Cara, eu acho que a folha do elenco titular do Mirassol não dá a folha desse elenco considerado reserva do Corinthians que jogou ontem, entendeu? E eu tenho certeza que o time do Mirassol, claro, essa parte aqui pode ser muito bem cortada e de repente tem um Botafogo e Mirassol e o Mirassol amassa o Botafogo amassa o Mirassol e fala, tá vendo? Você não falou que... Mas acho que deu pra entender o ponto aqui, né? Eu acho que o elenco titular do Mirassol não deve ser tão caro quanto esse elenco do Corinthians considerado reserva, entendeu? Então fez muito pouco mesmo pra quem tava com um time reserva, tá? Foi conseguir o primeiro ataque lá por volta dos 30 do primeiro tempo, né? Chute do garoto Bahia lá, que chutou bem errado por sinal, mas aí a gente dá um desconto, né, moleque? Eu não sou aqueles protecionistas da base que acha que porque vem da base não pode criticar que tá desvalorizando o ativo. Mas também não vou tacar o pau no moleque, entendo o contexto do moleque ser lançado num jogo desse, né? E, cara, a massa do Botafogo, como eu falei, eu acho que essa estatística de só 2 chutes a gol reflete um pouco que os caras meio que tiraram o pé, entendeu? Mas
o fato deles terem tirado o pé custou caro para eles, né? Porque eles poderiam ter aproveitado o momento para fazer mais gols. E eles não aproveitaram, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o segundo tempo, que é um capítulo à parte, mas ainda focando um pouquinho no primeiro tempo, a gente tira algumas lições aí que, por exemplo, cara, o Léo Maná, infelizmente, cara, eu já venho falando do Léo Maná aqui há alguns jogos, né? Quando eu faço alguma crítica aqui, nunca é criticando a pessoa. Pode ser que seja um moleque excepcional. Pode ser que seja corintiano, porque é formado na base do Corinthians, mas eu sempre faço essa brincadeira. Eu sou corintiano, mas eu era ruim de bola. O fato de eu ser corintiano nunca me permitiu vestir a camisa do profissional do Corinthians e jogar, que seria meu sonho, mas eu sabia que eu não tinha potencial para isso. Pode ser que o Léo Maná se encaixe nisso, né? Não tenha capacidade para jogar no Corinthians, porque eu não lembro até hoje dos jogos que eu assisti falar, não, esse jogo o Léo Maná jogou aceitável, dá pra... Eu só lembro, tá certo que a nossa memória é meio seletiva, às vezes por eu já tá meio que pegando um ranço, eu só tô lembrando das coisas ruins, mas eu não lembro de partidas boas do Léo Maná. Né? E infelizmente o Corinthians tem o Mateuzinho ali que não é nenhum super craque, mas que perto do Léo Maná faz a gente achar que o Mateuzinho é o Cafu Prime lá de 2002, entendeu? Então é fogo. E o restante do time também, Angileri, dá pra falar que foi um pouco distinto, né? No primeiro tempo, quando ele jogou com os reservas, não fez nada demais. No segundo tempo, quando entrou a cavalaria ali, eu até achei que o Angileri fez uma boa partida, né? Ranieri fez um bom jogo. Charles, Romero, é o Romero que a gente conhece, né? Eu não sou crítico do Romero, mas eu acho assim que talvez o momento dele no Corinthians já tá se encerrando, né? Não seja o caso de renovar o contrato dele mais uma vez, né? Mas não sou hater do Romero, Deus me livre. O Romero, pra mim, tem uma história no Corinthians, eu respeito muito. E Thales Magno, cara. Puta, Thales Magno tá difícil defender, hein? Não tem jeito, cara. Joga com o time titular, joga com o time reserva. Eu lembro que no jogo passado eu elogiei, entre aspas, falei, o Thales Magno fez uma partida pro nível Thales Magno, foi boa, né? Mas comparando o Thales Magno com ele mesmo, né? Do que ele tinha feito, né? Digamos que, assim, da penúltima partida, ele tinha sido nota 2. Digamos que na última ele foi nota 5, entendeu? Não, que a última, no caso, foi a do Botafogo, né? Na antepenúltima partida, digamos que ele tenha sido nota 2. Na penúltima partida, digamos que ele subiu para 5. Nessa, contra o Botafogo, ele já caiu para 3, para 2,5 ali de novo, entendeu? Então ele tinha tido uma pequena evolução comparado com ele mesmo, mas pro que a gente precisa, fraco também. Tanto é que no segundo tempo, daqui a pouco a gente vai falar, nas substituições, o Dorival Júnior preferiu tirar o Thales Magno e colocar o Bidu. Quando eu vi, né, que o Bidu tava aquecendo para entrar, eu falei, o Angileri vai sair para dar uma descansada. Não, ele colocou o Bidu numa segunda linha à frente e manteve o Angileri. E trocou o Thales Magno pelo Bidu. Falou, vou pôr o Bidu, que o Bidu pela ponta deve criar mais do que o Thales Magno. Você vê que fase que tá o Thales Magno, né? E, bom, sobre o primeiro tempo foi isso, galera. Time quase todo reserva. Botafogo amassou menos do que poderia até, né? Depois o Corinthians conseguiu ali, depois que o Botafogo fez o gol, eu acho que eles meio que tiraram o pé e perderam a chance de já matar o jogo no primeiro tempo. Porque no segundo tempo o Dorival, né? Aonde eu sempre comento sobre a questão de poupar, por que não entra com esse time já no primeiro tempo? Cara, eu tava vendo, o Corinthians foi o único que fez isso ontem. O Palmeiras, né, que vai ser o nosso rival aí direto do próximo jogo, e que foi o motivo pelo qual o Dorival teria feito poupado esses jogadores aí, jogou com o time completinho contra o Grêmio ontem e vai jogar contra a gente. Ou seja, o intervalo de horas entre um jogo e outro seria o mesmo. Então, né, mais uma justificativa infundada aí para ter feito essa poupação aí de jogadores. E eu sempre me questiono isso também. Entra com o time mais fraco, aí toma um amasso, depois quer pôr os titulares para buscar o resultado. Por que não pôr os titulares para jogar primeiro, para garantir o resultado, e depois, dependendo como a partida estiver andando, vai tirando os caras para poupar, se for necessário, e colocando reservas, entendeu? Eu não consigo entender esse raciocínio. Eu não sou fisiologista, né? Não sei qual é a justificativa que os caras dão para isso, mas eu não consigo entender. Mas enfim, aí no segundo tempo o Dorival entrou, né? Entrou a tropa ali, né? Entrou o Bidon, entrou
Yuri Alberto voltando. Yuri Alberto foi a melhor notícia desse jogo, cara. Memphis Depay, né? Entrou. Quem mais que entrou que eu tô esquecendo agora? Mateuzinho no lugar do Maná. E aí foi outro jogo, cara. Cara, eu falo. No segundo tempo, esse resultado pro Botafogo saiu barato. O Corinthians jogou melhor. Vai, digamos assim, não é que o Corinthians foi tão superior ali, mas o Corinthians esteve perto de virar o jogo. O Corinthians. Ah, eu acabei esquecendo no gol do primeiro tempo, que eu falei tanto mal dos jogadores que eu acabei esquecendo de falar sobre o gol, né? Que foi uma falha de cobertura do Léo Maná. O Hugo saiu todo estranho também. Eu achei meio esquisita aquela saída do Hugo. Mas enfim, sobrou a bola por Arthur Cabral de cabeça e ele fez o gol, né? No segundo tempo, né, quando o Corinthians estava com a tropa completa, o Corinthians jogou muito melhor, não tem comparação. E eu acho que tem duas coisas desse segundo tempo que para nós corintianos é a melhor notícia. O Corinthians com o time do segundo tempo, ainda sem o Garro, vale lembrar isso, teve uma produtividade que faz a gente, né, acreditar que possa fazer um bom jogo na quarta-feira, sendo e ainda jogou sem o Garro, né? E a gente sabe como funciona bem essa trinca aí de ataque Garro, Memphis e Yuri, né? Então, fica essa ótima notícia pra gente, né, a respeito do jogo de ontem. E também a outra boa notícia foi o retorno do nosso querido Yuri Alberto, né? De contrato renovado, super motivado. Eu vi entrevistas dele falando da felicidade que ele tá. E você vê ele falando com emoção sobre o fato de, né, continuar no Corinthians e tal. Então, ou seja, é nosso camisa 9, é identificado com a torcida. Perdeu um gol que... Ah, seu Yuri! Mas tudo bem, a gente pode pôr na conta aí de quase 2 meses parado, faz parte, né? Mas o que ele jogou, como o dinamismo do Corinthians no ataque mudou com a entrada do Yuri, a gente tem que celebrar e muito, e a gente leva isso de bom para quarta-feira. Então, o Corinthians, depois que entrou com a tropa, jogou muito melhor do que o Botafogo, fez o gol de empate com o Memphis Depay, certo? O Memphis Depay pegou uma sobra ali, né, depois de um bate-rebate e deu uma bomba sem chances pro goleiro. E poderia ter feito. Aliás, o lance do Yuri Alberto foi antes, foi quando o Botafogo ainda tava ganhando. Mas poderia ter feito gol com o Yuri e talvez o do Depay ser o gol da virada. Mas o que eu fiquei mais feliz com esse jogo é o quê? O Corinthians jogando o segundo tempo com seu time titular contra o Botafogo, que é o atual campeão sul-americano, que é o time que tava lá na Copa do Mundo de clubes da FIFA, que fez aquela partida que todo mundo falou contra o Paris Saint-Germain, né? Será que a gente pode considerar que a gente, né, empatou aí na casa do time que... Não, ia falar besteira, deixa quieto isso aí. Fez essa partidaça contra esse time, certo? E deixa uma perspectiva ótima pra gente pro jogo de quarta-feira, que como, né, todo corintiano cantou depois do jogo, é quarta-feira, é isso que importa pra gente. Vamos ver se justifica, né, essa opção do Dorival por ter poupado o time, que o time entre voando em campo na Neoquímica quarta, com o retorno do Rodrigo Garro ainda por cima aí para ajudar a gente, né? Que volte aquela trinca que levou o Corinthians àquela sequência de 9 vitórias no final do ano passado. Beleza? Bom, galera, essa foi a minha opinião sobre o jogo. Como eu falei, mais um jogo que eu tive que assistir lá no trabalho, né? Eu sempre faço jogo de sábado, me quebra as pernas, eu rezo para não ter jogo do Corinthians sábado. Mas assisti dentro do possível e queria saber o que vocês acharam do jogo. Como eu falei, não tenho feito isso antes lá no vídeo, eu deixo para pedir aqui no final, só para quem assistiu até o final, que se você ficou até aqui é um indicativo que você realmente gostou, né? Então, peço para você, deixa a sua curtida aí, se inscreva no canal, tô começando esse projeto, tô vindo de um outro canal que tinha mais inscritos, mas que era misturado, vídeos curtos, vídeos longos, então eu preferi separar, deixar esse canal aqui só para esses vídeos longos, né? E aqui não, o canal não é focado só nesse tipo de vídeo, não é só eu dando opinião sobre os jogos, é um tipo de conteúdo aqui do canal também, mas eu também faço esses outros tipos de vídeo que eu vou deixar linkado aqui para vocês. Se você é coringão, eu tenho quase certeza que você vai gostar de assistir um deles, beleza? Valeu, vai Corinthians, quarta-feira. Ai, é quarta-feira, o jogo que a gente sempre espera.
Deixa o placar pra mim. Quanto vocês acham que vai ser o jogo quarta? Beleza? Valeu, galera. Forte abraço, vai Corinthians e até o próximo vídeo.